Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Queridos, na aulinha de hoje nós vamos corrigir a prova do Colégio Naval que aconteceu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. O modelo de prova que eu estou adotando aqui é a prova amarela e eu já estou colocando para vocês aqui os números das nossas questões que nós vamos corrigir a partir de agora. Também estou com a minha prova, vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem a prova, tá? Para vocês conseguirem ler comigo e tudo mais as questões e aí a gente conseguir desenrolar essa solução aqui da prova de Física, beleza? Bora para aula? Então solta a vinheta. Galera, na aulinha de hoje, então, vamos corrigir essa prova amarela. Então, pega aí a sua prova, beleza? Para poder a gente ler juntos, já estou com a minha aqui. Vamos para a primeira questão, então. Presta atenção. A primeira questão diz o seguinte. O motorista, visando a efetuar uma ultrapassagem, aumentou a velocidade do seu veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante? Bem, pessoal, eu tenho, na verdade, uma situação de move e ele quer saber qual é a distância percorrida. Repara uma coisa, nós não sabemos a aceleração, não é mesmo? Então, a primeira coisa é descobrir essa aceleração. Então, vamos lá. Para poder a gente descobrir essa aceleração, nós vamos usar a equação da aceleração de fato, né? Então, na questão 39, nós temos que a aceleração ela é ΔV sobre ΔT. Fechado? Bem, qual foi a taxa de mudança da velocidade? Pelo que a gente leu ali, ó, nós tínhamos uma velocidade de 15 metros por segundo e passou para 25 metros por segundo. Então, eu tenho final 25 menos inicial 15 sobre o nosso tempo, pelo que ele falou, 5 segundos. Portanto, eu tenho aqui ó, 5 segundos. Vamos equacionar isso aqui? 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, consegui achar a aceleração. Mas e daí? Ele quer saber, portanto, agora a distância. Então, se ele quer saber a distância, eu vou usar um Torricellizinho aqui, né? Nós vamos usar um Torricelli para resolver essa questãozinha. Então, substituindo aqui do lado, velocidade final ao quadrado, então vai ser 25 ao quadrado. Inicial ao quadrado, 15 ao quadrado. Mais, porque é uma aceleração, 2 vezes aceleração. A aceleração vale 2, a gente acabou de descobrir, e eu quero descobrir quanto é que vale essa distância. Bem, 25 ao quadrado, pessoal, 625 menos, porque aqui eu já vou levar ao quadrado e vou passar para o outro lado, né? 15 ao quadrado, 225. Opa, tá nascendo a criança, não é mesmo? Aqui, ó, 625 menos 225, 400. Então, eu posso afirmar que eu tenho 400 igual a 4 ΔS. Portanto, o nosso ΔS aqui só pode ser 100 metros, certo? Então, tá aí, gabarito da primeira questão da prova amarela do Colégio Naval. Gabarito, portanto, letrinha A, né? Gabarito, letra A de aprovados aí. Beleza? Primeira questão resolvida. Show de bola? Vamos para a questão número 2? Pega aí, vamos ler junto. Uma estação de rádio emite ondas no comprimento de 3 metros. Qual é a frequência que se deve ser sintonizada em um aparelho de rádio por um ouvinte que deseja escutar a referida estação, dado velocidade da luz 3 vezes 10 à oitava nesse caso aqui. Ele quer saber a frequência dessa onda, né? Então, a questão 40 é uma questão que fala sobre a equação fundamental da onda. E aí você precisa lembrar que a equação fundamental da onda é V lambda F, certo? A velocidade é a onda eletromagnética, né? 3 vezes 10 à oitava. Comprimento de onda 3. E eu quero saber a frequência. Mole, né? A gente pode cortar aqui, ó. Cortei o 3. Bem, então a minha frequência dá 10 à oitava. Bem, 10 à oitava eu posso escrever como sendo 100
vezes 10 elevado a 6 Hz. Não é mesmo? Tá, Cataldo, o que significa 10 a 6? Mega. Então, na verdade, a minha frequência é de 100 MHz. Encontrei aí uma frequência de 100 MHz. Maravilha? De boa? Tranquilinha, né? Vamos ver qual a alternativa? 100 MHz, gabarito, letra A. Perfeito? Tranquilo? De boaça, né? Então, a segunda questão também, ó. Resolvido. Vamos para o número 3? Então, o que a gente já fez aqui? Cinemática, né? Movie e ondulatória. Vamos para o número 3. Número 3 diz o seguinte, pessoal. Miopia é um problema de visão que acarreta uma focalização da imagem antes desta chegar à retina. Lentes divergentes são usadas como forma de correção desse problema no caso. Em relação à imagem do objeto real produzida por uma lente divergente, podemos afirmar que é sempre... Bem, queridos, nessa questão, o cara queria saber só como é que era a imagem de uma lente divergente. Lembra que no caso da lente divergente, nós sempre teremos uma única imagem. E essa única imagem sempre será virtual. Toda imagem virtual é direita e ela vai ser menor. Bem, eu tenho que procurar isso então no meu enunciado, né, Cataldo? Tem que procurar em cima disso aí. Sim, vamos para as respostas. O que me fala aí? Virtual é menor do que objeto? Gabarito, letra E. Tá aí. Gabarito da questão 41. Beleza? Cataldo, é só isso? Só isso. Tá vendo como é que é bem tranquilo? De boa, né? A física não é complicada. Tá aí, ó. Bem de boa. Ótica. Bem, vamos lá. Queridos, questão 42. A questão 42, para mim, ela tá faltando dado. Porque ele fala na questão 42, na questão do chuveiro, o cara quer obter a economia, né, desse chuveiro, mas ele não me dá a potência quando o chuveiro está no inverno. Portanto, tá faltando esse dado aí. E aí, houve um equívoco na hora de elaborar essa questão. Portanto, questão 42, ela foi, para mim, anulada aqui. Maravilha? Beleza? Vamos para a questão 43? Só que eu vou apagar o quadro aqui, tá? Então, para eu apagar o quadro, eu quero que você tire um print bacana. Que aí você vai passar limpo, né? Para você estudar direitinho depois, com calma, refazer essas questões. Então, você vai tirar um print bacana para a gente fazer as duas últimas questões. Print feito? Maravilha? Então, eu vou apagar o quadro aqui. Vamos lá. Vamos agora na questão 43, que fala sobre conservação de energia. Depois a gente finaliza com a 44. Vamos nessa. Questão 43. O que me diz a questão 43? Presta atenção. Um carro de montanha-russa parte do repouso do ponto A, situado a 25 metros do solo. Admitindo que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considerando a gravidade igual a 10, calcule a velocidade do carro no ponto C, situado a 20 metros do solo, e assinale a opção correta. Querido, se não há atrito, tem conservação de energia. Então você começa a questão falando que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Só que aqui no caso, a inicial eu vou definir como sendo o nosso ponto A e a nossa final como sendo o ponto C. Então lá no começo, já que esse carro foi abandonado, eu só tenho MGH de A. Lá no final eu tenho MGH de C mais MVC ao quadrado sobre 2. Lembrando que ele quer saber a velocidade, certo? O que a gente pode fazer? Cataldo, tem massa em todos os termos, dá para cortar? Dá, ó. Cortei. Bem, vou passar esse GHC para o outro lado. Maravilha? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o G em evidência. Por quê? Porque aí eu vou ficar com HA menos HC, certo? E do outro lado, eu fiquei com VC ao quadrado sobre 2.
Olha como é que ficou bem simples. Gravidade, 10. A altura de A, 25, né? Confere lá, ó. 25 metros. H de C, 20 metros. Isso é igual a VC ao quadrado sobre 2. Cataldo, aqui deu 5, né? 5 vezes 10, 50. 2 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, 50 vezes 2 dá 100. Então, logo, podemos concluir que a velocidade de C é a raiz de 100. Raiz de 100, 10 metros por segundo, nesse caso. Gabarito, então, da nossa questão 43 sobre conservação de energia. Maravilha? Gabarito, portanto, letra B, deu bola. Então, aí, ó, letra B, deu bola. Questão 43. Certo? Vá! Vamos lá. Última questãozinha, então, da nossa provinha, nessa prova maravilhosa aí. Questão 44. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas com água de 100 graus e 8 panelas de mesmo volume com água de 20 graus. Bem, se as panelas têm o mesmo volume, em vez de massa eu posso pensar com volume, né? E, na verdade, eu vou pensar com quantidade de panelas, beleza? Então, a massa, na verdade, vai ser a quantidade de panelas. Fechado ou não fechado? Até porque são águas, né? Conclui-se desprezando as perdas de calor para o ambiente, então a troca de calor só entre essas águas, que a temperatura em graus Celsius obtida na água do banho, no caso aí, né? Vai ser quanto? Então, ó, calor cedido mais calor recebido, isso tudo tem que dar 0, certo? Quem cede, quem tem maior temperatura, quantas panelas eu tenho? 2 panelinhas, não é mesmo? Calor específico, estou chamando de C, né? Que é o calor específico da água. Variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos 100, porque é a temperatura inicial. Mais o recebido, que recebe a quantidade de 8 panelas. Então, eu tenho lá calor específico da água, variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que vale 20. Isso tudo tem que dar 0. Beleza? Montei minha expressão, olha para o quadro, tudo bonitinho. Catal, dá para a gente cortar o calor específico? Dá, né? Porque é o mesmo calor específico. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse cara e, ó, vá. Depois, vá. Exatamente. Vamos lá. Vai ficar, então, 8 temperatura de equilíbrio, menos, joga para lá, 200, mais 8 temperatura de equilíbrio, menos 160, isso é igual a 0. 200 com 160, 360. Vai para o outro lado positivo. 2 com 8, 10. Então, eu fiquei com 10, temperatura de equilíbrio é igual a 360. Então, temperatura de equilíbrio só pode ser 36 graus. Então, o banho dele vai ter uma temperatura, a água vai ter uma temperatura de 36 graus. Maravilha? Gabarito, portanto, letrinha D, dado. Olha lá, letra D. E aí, senhores? Tira o print, vai. Tira o print. E aí, senhores, o que vocês acharam dessa prova? Fácil? Médio? Difícil? Comenta aí, por favor, tá? Comenta aí, porque eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa prova de Física do Colégio Naval, tá? Querido, se você curtiu a resolução dessa prova, deixa o seu like também, tá? Aproveita e compartilha com todos os seus amigos, com toda a sua turma. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, pois sempre que tiver um vídeo novo aqui, você vai receber em primeira mão. Te espero, uma próxima. Abraço!